Durante 2 anos, um grupo criminoso assaltou 14 bancos em Portugal. Imagens de videovigilância, a que a TVI teve acesso em exclusivo, mostram que atuaram de norte a sul do país e que usavam sempre as mesmas táticas. Então, nessa altura, nós percebemos que se tratava de um fenómeno criminal concretizado por um grupo organizado. Conseguiram ludibriar as autoridades e fugiram com pelo menos 2 milhões de euros. Nós acompanhamos o grupo durante 24/7, durante o período que esteve em Portugal. Mas acabaram detidos 12 suspeitos após uma investigação exaustiva e transnacional realizada na Unidade de Intervenção da GNR. Nós vamos solicitar a emissão dos mandados de detenção europeus para os 12 elementos. Esta é a história dessa investigação. Este grupo começou a sua atividade criminosa em Portugal em 2018. Atuava sem controlo, assaltava bancos e fugia sem deixar rastro. Os responsáveis pelas unidades bancárias estavam preocupados e as forças policiais alteraram rotinas e adaptaram formatos de investigação. Numa primeira fase, as zonas afetadas estavam a estudar isto isoladamente. Nós conseguimos ver, através dos nossos analistas, que havia relação entre as várias situações que ocorreram nos vários comandos territoriais. Não é normal, num período de 2 meses, termos 4 assaltos a bancos e mais 4 tentativas. Então, nessa altura, nós percebemos que se tratava de um fenómeno criminal concretizado por um grupo organizado. Os assaltos passaram a ser investigados pela investigação criminal do Grupo de Intervenção e Operações Especiais da GNR. O ponto de partida foram os traços que ligavam os crimes, como mostram estas imagens. Os elementos do grupo entravam nos bancos durante a noite, partiam paredes, faziam túneis, rebentavam portas e sempre sem serem detectados. Nós iniciamos esta investigação em novembro de 2018. Novembro de 2018 é o final de um dos períodos em que este grupo de autores esteve em Portugal. Estas imagens mostram a calma e técnicas utilizadas pelos criminosos. Usavam inibidores de sinais, este aparelho que se vê na imagem encostado à parede, cortavam a eletricidade em quarteirões inteiros para anular o efeito dos alarmes e tentavam destruir os sistemas de videovigilância. O trabalho intenso desenvolvido pela Unidade de Intervenção da GNR permitiu, a certa altura, perceber que os suspeitos eram estrangeiros e que alguns entravam no país pela ligação aérea e outros usavam a fronteira terrestre. Até o momento identificamos 9 furtos com essas características. As instituições bancárias e a primazia do alvo, que era dos suspeitos, eram os cofres pessoais. Em termos de dispersão, é um pouco por todo o país, como se pode ver aqui no mapa, abrange de norte a sul. Em termos de dias da semana é bastante variado também, embora haja uma maior incidência de segunda-feira e domingo, portanto eles atuarão mais de domingo para segunda e de sábado para domingo, portanto onde haverá menos gente ali na zona e as instituições também estão fechadas. Em termos dos edifícios, verifica-se que eles têm uma característica de ser um edifício único, não ter habitações por perto ou por cima, que é para não alertar eventualmente para alguns ruídos que eles possam fazer. Por esta altura estavam referenciados 10 suspeitos. Seguiram-se meses de recolha de informação e trabalho no terreno. Em termos práticos, nós conseguimos primeiro chegar aonde estão. Estão no estrangeiro e criamos alertas, como disse, para perceber quando chegavam ao território nacional. Nós fomos ver todos os padrões existentes, ok? E dentro dos padrões existentes foi possível perceber que este grupo precisa de uma logística própria para se alojarem 10 elementos, para estacionarem 5 viaturas, longe das vistas, ocultos, dissimulados, inseridos na sociedade.
A equipa de investigação seguiu e fotografou os suspeitos, registou comportamentos e recolheu filmagens de videovigilância. Aqui estão a chegar a um posto de combustível e com as viaturas usadas nos assaltos. Depois, um deles faz um pagamento e com um comportamento absolutamente normal. Estas são algumas das várias situações em que foi possível identificar os criminosos durante o seu cotidiano. Esta unidade especial da GNR percebeu que o grupo escolhia os alvos ligando para as agências bancárias para perceber se tinham cofres. Os suspeitos depois faziam vigilâncias para verificar se seria fácil concretizar o assalto, se a polícia costumava fazer rondas, qual o tipo de sistema de segurança existente e analisavam também as portas e fechaduras e depois adaptavam o furto consoante as informações recolhidas. Percebeu-se que tinham uma casa alugada onde se escondiam para concretizar os assaltos e atuavam por temporadas e depois saíam do país. Fox 1, Quebec 2, transmita. Informar, vamos virar agora à esquerda. Viaturas continuam a circular a uma velocidade moderada e circulam as ruas. Escute. Quebec 2, recebido. Diz-lhe que a gente está a tirar foto. Fox 1, Quebec 2. Transmita. Interrogue ponto de situação. Os alvos andam aqui às voltas, junto a uma urbanização. Aguardo que eu já informo. Isto vai correr conforme a gente tinha combinado. É só Certo. passar ao... Controlar entradas e saídas. A certa altura, os investigadores descobriram uma das casas onde os suspeitos estavam escondidos e, na sequência da investigação, foram acionados os atiradores furtivos do Grupo de Intervenção e Operações Especiais da GNR. Isto é um grupo que se dedica aqui a prática aqui de alguns crimes com alguma perigosidade e falta-nos aqui receber alguma informação e aqui a investigação criminal pediu a nossa colaboração para irmos mesmo ao local conseguir recolher o máximo de informação. É onde eles estão, no fundo, a pernoitar e a descansar e onde eles depois se recuperam e planeiam as próximas missões. E como tem sido difícil chegar ao local, onde que aquilo é uma área de habitação, vamos lá nós. Isto é aqui perto, cerca de 30 km aqui onde a gente está. Eu vou-vos dar as coordenadas, está bem? Depois vocês vão pôr aí a referência. No fundo, será aqui nesta localidade. Vocês vão sair aqui, mais ou menos aqui nesta estrada, mais coisa menos coisa, para a gente ter que perceber, porque é a nossa primeira, mas ver se dá. Vocês vão infiltrar, eu vou sair logo e vou aguardar 2 km depois do local que eu vou dizer. Então o ponto de infiltração é aqui, Sim. o local a observar vai ser este É aqui, esta casa aqui. ponto de infiltração aqui. Aqui, Ok. sim. Vão levar também as máquinas fotográficas as nossas, vão levar a máquina térmica, o night vision e o intensificador de luz. Está bem? Que é para nos ajudar a progredir. Levem água, levem alguns mantimentos, que vocês há possibilidade de ficarem ali algumas horinhas. A fase mais importante é a interiorização daquilo que a gente vai fazer ou que a gente consegue prever. Quanto mais a gente prever, menos dificuldades nós temos no terreno. Depois posso dizer que há duas subfases dentro da operação que para mim são importantes, que é a fase da infiltração, né, da sensibilização e da procura e da envolvência do terreno, que é muito importante, se a gente não é denunciado. E depois é parte da captação da informação. As duas coisas têm que estar interligadas. Porque basta uma delas falhar, principalmente a infiltração, põe em causa, se calhar, operações que estão a ser investigadas há meses. Analisamos com calma, estamos ali parados, conseguimos percebermos toda a envolvência de certos barulhos, certos cheiros, a direção do vento e daí progredimos para o nosso objetivo. Este objetivo inicial há de ser um objetivo que nos permita recolher informação e segurança sem sermos detectados e, em caso de sermos detectados, que a gente consiga sair do local com alguma segurança também. A informação recolhida por estes operacionais revelou-se fundamental para a investigação.
Estas foram algumas das imagens captadas. Foram fotografados documentos como um passaporte que um suspeito levava pendurado ao pescoço e que facilitou a sua identificação, ou matrículas furtadas. Vemos aqui uma nos braços de um dos assaltantes. E outros pormenores, como o inibidor de sinal usado nos assaltos. Foi seguir os passos daqueles indivíduos. A que horas é que eles chegavam, a que horas é que saíam, quantos é que chegavam, quantos é que saíam, viaturas, matrículas, marcas, indumentária. Aqui, Anjo 1, mais informe, estamos no ponto de passagem número 1. Escuta. As viaturas que mais tarde seriam seguidas de perto e usadas em assaltos também foram identificadas por estes elementos da investigação criminal. A gente consegue perceber se os carros andaram até, a gente pode ir do nada, depois a gente tem as câmaras térmicas, se os discos dos carros estão quentes, se os motores estão quentes. Anjo, aqui, Anjo 1, escuta. Já nos encontramos no local de observação. O grupo foi seguido de perto. Foi possível, por isso, recolher provas, mas também evitar que conseguissem concretizar outros assaltos. Sempre que sentiam que um aumento policial acontecia nas imediações, o grupo abortava a ação e focava-se noutro banco. Não necessitamos que a informação flua por vários canais. Está concentrada aqui na nossa subunidade. Temos a parte analítica, temos a parte da investigação criminal, temos a parte dos meios técnicos e a parte operativa e temos a parte cinética das operações especiais. Fruto da cooperação internacional e na reunião da Eurojust, percebemos que existem, ao nível da Europa, nomeadamente em França, na Suíça e na Alemanha, investigação. Eles são procurados, alguns deles, procurados por ilícitos semelhantes aos cometidos cá em território nacional. Nós vamos solicitar a emissão dos mandados de detenção europeus para os 12 elementos, para se proceder à detenção dos mesmos onde eles forem encontrados. Este quadro permite perceber de forma muito organizada a atividade criminosa deste grupo, ao longo do tempo, durante praticamente 2 anos. Sim, isto visualmente reproduz o inquérito que tivemos ao longo destes 2 anos, em que podemos ver basicamente os 14 furtos que foram praticados pelo grupo, 4 deles tentados, as casas de recuo onde eles estiveram alojados, veículos, bem como alguns equipamentos por eles utilizados, jammers e outros equipamentos de comunicações. Entre fevereiro de 2019 e julho de 2020 tiveram uma forte incidência em Espanha e fruto da nossa cooperação policial foi possível juntar aqui as peças e levar a cabo uma operação conjunta. A ação que levou à neutralização deste grupo criminoso também foi filmada. No final de 2020, esta operação viria a materializar-se. Esta operação foi planeada pela Guarda Civil, foi desenvolvida essencialmente na zona de Albacete. A Guarda Nacional Republicana acompanhou in loco a operação, enviámos equipas nossas que acompanharam as equipas da Guarda Civil nos momentos da detenção e, o mais importante, naquilo que foi a fase subsequente de buscas às moradias, às habitações e aos veículos que eram utilizados pelos mesmos. Antes da detenção, e só em Portugal, conseguiram furtar mais de 2 milhões de euros de cofres bancários. Cada elemento tinha uma responsabilidade. Havia quem se dedicasse à segurança ou à condução dos veículos, outros eram informáticos ou eletricistas. Após as detenções, que aconteceram depois de uma investigação do Grupo de Intervenção e Operações Especiais da GNR, os suspeitos ficaram presos numa cadeia espanhola. 8 deles já foram extraditados e vão agora responder criminalmente pela ligação a pelo menos 14 assaltos em território nacional.